Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? Como Deus é bom, né? A gente pode dizer que Deus é bom todos os dias, porque nós estamos aqui firme e forte, né? Apesar das circunstâncias, das situações do dia a dia que nós temos cada um uma luta, né? Deus está sempre presente, nos ajudando, nos dando força, coragem para enfrentar o desafio do dia a dia, né? Pois nós temos que sempre agradecer a Deus, já pedir quando acordar, Senhor, me dá força hoje, esteja comigo, me sustenta, né? Deus é tremendo, né? E já vamos agradecer já primeiro dia da semana, já é o primeiro, não, o segundo, né? Porque domingo é o primeiro dia, né? Então vamos agradecer já, né? Deus já começamos uma semana com otimismo, que vai dar tudo certo, já tá dando, glória a Deus, né? Estamos aqui, graças a Deus, né? E nós temos que ter essa consciência todos os dias, né? Agradecer a Deus todos os dias, amém? Bom, falando em agradecimento, né, a gente tem que agradecer mesmo a Deus, porque Deus nos ajuda todos os dias, nos dá força, é o Pai, Ele nos cuida de nós, Ele tem um cuidado especial com os filhos dele. Mas a gente precisa buscar a Deus também, né? O Deus, Ele quer que nós buscamos, nós colocamos Ele acima de todas as coisas, né? Nós temos que ter um olhar sempre lá do Senhor, tá? E sempre pedindo orientação através da palavra, e a palavra vem nos direcionando, né? E como quem então está chegando aqui no canal, né? Então sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E também, né? Compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante para o canal, porque o YouTube vai entender que é recomendável o vídeo, né? Então ele vai me ajudar também a divulgar o vídeo do canal. E também para que as pessoas, né? Tenha consciência da palavra de Deus, né? Chegue na vida das pessoas para trazer uma alegria, uma palavra de esperança, porque tem muita gente, né? Apesar do evangelho estar sendo pregado, ainda tem muita gente que ainda não conhece, né? Não sabe, não tem não tem assim ainda consciência, né? Porque tem gente que ainda tem uma mente assim fechada, né? Então é importante, né? A gente falando de Deus para as pessoas, Deus vai tocando elas, né? E aos tempos, o tempo ela vai abrindo o coração, porque quem faz é Deus, nós só semeamos, né? Deus é que faz, a parte é dele. Nós temos só que semear, fazer a vontade dele. Não sei se você lembra, não vai ter essa história de Jonas, que ele fugiu do seu propósito, né? Então, mas Deus queria que ele fosse lá, mas ele não queria, né? Ir lá, e ele fugiu. Então aí Deus, depois aconteceu aquilo com ele, né? Que ele desobedeceu a Deus, foi a tempestade e tal, e eles jogaram ele no mar, o peixe engoliu ele, depois ele se arrependeu, tudo aí Deus colocou ele lá, próximo de ele que tem que, vamos falar evangelizar, né? Essa palavra não existia naquele tempo, mas ele teria que ir lá para falar, passar a mensagem que o Senhor falou para o povo de se arrependerem, se converterem, amém? Então nós temos que entender que Deus tem um propósito para tudo, né? Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, todos nós, tá? É todos, não é só eu, todos temos que fazer, tá bem? Bom, vamos lá. Então, como eu falei para quem está chegando no canal, não esqueçam que eu falei, né, que eu tenho grupos, né, de evangélicos, mais ou menos eu acho que uns 16, 18 por aí na internet, e eu sempre posto a palavra de manhã no WhatsApp, no Messenger, no Facebook, só que eu fui bloqueada, né? Eu não sei se foi os direitos autorais, eu não sei o que foi que aconteceu, ou alguém também, né, que sei lá, seja o que for. Sei que eu tô bloqueada e eu não tenho acesso à minha página. Eu quero tentar fechar e abrir um outro, mas ainda não consigo nem fechar o que eu tenho, mas também não tenho acesso de entrar, né? Tô tipo de um castigo, né? E isso já aconteceu várias vezes no Instagram, no TikTok, onde eu tô é assim, sempre acontece isso comigo, né? É uma coisa assim que eu faço só Deus, né? Mas eu tô aí, vou fazer outro, né? Tô aguardando aí pra ver se eu consigo contratar uma pessoa que entenda, para me tentar fazer uma apelação pro Facebook, para ele liberar a minha página, para mim fechar ela e fazer uma outra, abrir uma outra. Começar do zero, não tem problema. Vai fechando, eu vou abrir de novo. E a gente continua, não pode parar, a obra do Senhor, amém? Mas, então, eu tava postando e eu tava sempre observando a palavra, porque eu gosto muito de madrugada, tá ali, né? Observando a palavra, agora nem tanto, mas eu tava mais na madrugada. Mas eu gosto de também ouvindo, né? O que o pessoal vai falar, os pastores, os ministros, tem de várias madrugadas, da manhã 4 até tem um monte de gente postando a palavra de Deus. E é muito bom você ouvir, né? A palavra, o que Deus está falando para nós. Aquele horário é muito bom, orar de madrugada. E tá prestando atenção que Deus está dando uma mensagem ali pra gente, né? E eu tava ali na internet e eu via muito sobre a pregação de um Mar Vermelho, né? E até hoje no canal eu não tive esse privilégio, né? De falar, né? Ainda que tudo tem a vontade de Deus, não é minha vontade, é a vontade do Senhor, agora a Deus. Então aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso, não tenho. Aí até hoje eu não ministrei essa palavra aqui no canal. E aí eu senti no coração que Deus falou pra mim que eu teria que começar em Gênesis, né?
em Gênesis para entender por que o pessoal, né, lá chegou lá no Egito. Aí depois Deus levantou Moisés para tirar o povo de lá. Aí é uma trajetória, é um processo longo, tá? Para nós chegar lá. Mas a vontade de Deus seja feita. Posso terminar esse ano, como posso terminar ano que vem. Deus que vai me conduzir, aqui é dele, é para honrar o nome dele, amém? Então ele que vai me conduzir, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então vamos lá. Então nós já falamos do encontro de Isaac com Rebeca. Já falamos sobre o descendente de Isaac, tá? E agora nós vamos falar sobre Esaú vende o seu direito da primogenitura. Olha só, essa história é engraçada, né? A gente fala assim, mas como é que pode, né? Ele vender o direito da primogenitura por um prato de ervilha. Mas isso aí a gente vê ali a troca da comida, mas tem um valor espiritual ali, né? E esse valor espiritual também reflete muito na nossa vida. Nós temos que entender o que Deus está falando, né? Muitas vezes nós trocamos Deus, que é uma coisa, que é para a vida eterna, né? O nosso Senhor, por coisas momentâneas, coisas, ilusões do mundo, influências do mundo, né? Prazeres do mundo. Olha só, isso é o que acontece muito com a gente na vida, né? Então a gente tem que entender que isso tem sentido, né? Que ele só quis matar a fome naquele momento, né? Ele estava com fome e não pensou nas consequências. E vamos lá, vamos ler, que é interessante essa história. Vamos ficar assim, nossa, como é que pode, né? A gente vê uma história tão pequenininha, mas tem um valor significativo muito na nossa vida e tem muito a ver com as nossas vidas hoje em dia, as escolhas erradas que nós fazemos também. Ó, então, cresceram os meninos depois que eles nasceram, né? Esaú e Jacó, cresceram os meninos, né? E aí, só que Esaú, ele foi um perito, né? Ele é um caçador, né? E ele é um homem do campo. Esaú ficou um caçador, um homem do campo, né? E Jacó, porém, um homem mais pacato, recatado, assim, mas gostava de ficar em tenda, né? E Esaú era queridinho de Isaac, né? E Isaac, amava muito Esaú, porque Esaú trazia caça para ele comer. Já Jacó era o queridinho de Rebeca, que ficava ali na tenda com a mãe, conversando, fazendo comidinha, aquela coisa que mãe gosta, né? Toda mãe gosta disso também, né? Bom, então, Esaú, a Jacó estava preparando um ensopado, um cozinhado, né? Na época, um cozinhado tá aqui na Bíblia, mas pode ser que tinha sido um ensopado, né? E Saul veio de lá, né, do campo, morrendo de fome. Eu vou falar essa palavra com uma fome, assim, naquela fome, né? E ver aquele cheirinho de sopa do ensopado do Jacó, né? E disse: peço que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, né? Aqui tá cozinhado vermelho, mas ensopado, né? Pois estou com muita fome. Vou falar hoje nossa linguagem, né? Dai-me chama-se Edom. Daí chama-se Edom, né? Essa palavra, eu não entendi muito essa palavra, depois eu vou entender. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito da primogenitura. Olha só que Jacó foi esperto. Aproveitou a situação que ele estava assim, com fome, né? Uma situação que ele tá assim meio, né? E aí Jacó se aproveitou dessa situação. Mas na verdade ele foi inteligente. Você vê que ele pensou, ele sabia dar valor às coisas, né? E Saul era muito momentâneo, né? Pode ver que Jacó era muito assim concentrado, responsável. A gente pode ver vai ver pra frente, né? Ele sempre foi. Mas isso é tudo momento, né? Tem pessoas que são assim, gostam das coisas da felicidade do momento, vivem só procurando coisas do momento. Mas tem aqueles que valorizam as coisas de Deus, querem sim esperar o tempo certo, a hora certa que vai acontecer, conforme a vontade de Deus, o propósito de Deus. Tem sim. Tem pessoas assim que vivem mais para a carne, para as coisas do momento, e outros que vivem para o espírito, né? Então sabe que as coisas do espírito há um tempo, há uma espera, né? Você passa pelo processo, né? E a gente valoriza, porque sabe que Deus está no comando. Amém? E aqueles que vêm para a felicidade do mundo se influenciam com as coisas do mundo, gostam de procurar, só quer buscar as coisas materiais, de momento, para satisfazer a vontade, né? A carne. Pode ver nessa passagem, nós podemos ver isso já. Eu nem terminei o texto, mas é isso que Deus está falando, amém? E eu vou falar aquilo que Deus está falando no meu coração, né? Amém? Ele respondeu, então, Jacó para ele, né? Não, aí disse Jacó, não, vende. Aí ele respondeu Esaú: eu estou a ponto aqui de morrer e você está se aproveitando do meu dia de primogenitura? O Saul falou para ele, né? Eu aqui com fome, você está me pedindo isso, né? Ele, né? Aí Jacó,
Então disse Jacó, jura primeiro, né? Parece aquela coisa de criança, né? Dá um pedacinho do seu doce aí, jura aí, a gente faz troca aqui, né? Uma vez eu me lembro uma coisa interessante. Eu tava na praia com a minha irmã e eu trabalhava num carrinho de praia. E eu me lembro que eu era criança. Isso foi muito interessante. Olha só, é uma coisa que se reflete. Um homem ficou com dó de mim, um turista. Eu não tinha biquíni naquela, eu era muito pobre. Aí ele pegou, me deu um biquíni novinho, foi lá e comprou um turista, porque ele viu aquele short, calor, né? Era uma criança, um biquininho pra mim. Aí eu tinha uma amiguinha, que a gente tava ali na praia, aí ela falou assim, vamos na minha casa. Essa menina gostou desse biquíni. E eu troquei um biquíni, olha só, por uma pulseirinha de conchinha. Olha só que infantilidade. Eu sei que a pulseirinha de conchinha, eu fiquei... Minha mãe ficou brava comigo. Eu acho que ela disse a Barça lembra. Ficaram brava comigo porque eu troquei um biquíni que eu ganhei novinho que o turista me deu, que eu não tinha, por uma pulseirinha de conchinha. Passou um tempo, a pulseirinha quebrou. Aí não pude tomar de volta o biquíni que eu já tinha trocado com a pulseirinha. A menina foi esperta. Toma cuidado, tem que ficar esperta. Eu lembrei dessa história que aconteceu comigo, é verdade. Eu era muito infantil, né? Muito... Assim, se pegava coisa do momento. Gostei da pulseirinha dela. Fiquei de olho na pulseirinha, ela ficou de olho no biquíni. Eu fiz uma troca, coisa de criança. Mas acontece, né? Então, voltando ao texto. E interessante que aí ele jurou, né? E aí deu Jacó para o Saul o ensopado, né? De lentilhas. Ele comeu, bebeu e tal. Comeu e bebeu. E aqui também vai falar que tem que comer o pão, né? Que tem pão aqui na minha Bíblia. Aqui não sei nas outras Bíblias se tem pão. Aqui comeu pão e bebeu ensopado, né? E levantou e saiu. E assim, ele levantou e saiu e nem ligou, né? E desprezou o direito da primogenitura. Olha só. Você viu como nós estamos aprendendo? Porque o Esaú, ele dá valor, deu aqui no texto, a gente vê que ele está dando valor, é um material, né? A felicidade momentânea, né? Então, já o Jacó, a gente vê que ele é mais centrado na responsabilidade, o valor das coisas, assim, tipo assim, ter consciência, né? Daquilo que é importante, o valor, né? Então, é um valor espiritual, né? E Deus usou essa situação mesmo, né? Que Deus faz, mesmo que as coisas poderiam não dar certo ali, mas Deus, ele tem algo tem uma solução para tudo, né? Você pode ver que ele não valorizou, mas o Jacó valorizou, né? Então, ele cumpriu-se a palavra de Deus através da vida de Jacó, né? Que tinha que dar continuidade, porque o propósito, por mais que às vezes a gente fale que Deus tem um propósito para nossa vida, tem uma promessa, mas Deus ele dá um jeito para tudo, né? Mesmo que não aconteça, às vezes não segue o chamado, desvaloriza que nem o Isaú, ele tem um propósito ali, arruma um jeito de dar jeito, porque tem a promessa e a palavra de Deus vai ter que ser cumprida, não vai ter como voltar. Deus não volta atrás, ele faz, vai acontecer. Mesmo que houve uma situação ali, né? Então, mas Deus fez com que Jacó, né? Então, dá-se, né? Então, a descendência de Israel, o povo de Israel, através da descendência de Jacó. Então, se cumpriu. E Esaú valorizava as coisas materiais, as momentâneas, né? Se deixava levar pelas coisas, né? Que ele queria aqui no momento, né? A gente pode ver que ele era bem assim possível, né? Queria as coisas ali, queria naquele momento. É o que veio Jacó, não. Ele sabia esperar o tempo certo, porque ele soube esperar. A hora que Saul veio de lá com fome, ele estava ali, sossegado, tranquilo, né? Ele só esperou o momento certo, né? Para aquilo que ele já tinha, que ele tinha desejo no coração. Porque a gente vê que quando ele pediu, a gente vê que ele tinha o desejo de herdar, né? E o que herda a primogenitura, na verdade, é uma tradição que era de um filho mais velho, né? Da posição de filho mais privilegiada, na herança familiar, né? E aí ele teria direito dos bens do pai, maior direito dos bens do pai, né? Reconhecimento como chefe da família e tinha autoridade sobre todos, né? Então, o Jacó queria, mas a gente vai ver que isso vai dar um problema lá na frente depois, né? Mas você vê, aí depois ele não se arrependeu, o Esaú. Aí depois caiu a ficha, você vai ver, que aí ele vai ver o que ele fez, né? E aí ele vê que o Jacó se aproveitou da situação, mas na verdade foi ele que, sem pensar, agiu assim inconsequentemente, né? Só queria o desejo daquele momento, né? A felicidade era momentânea, né? Ele queria só desejar aquele momento, aquela fome que ele queria matar. Então ele nem ligou, desprezou. Então ele desprezou o propósito que Deus tinha para a vida dele, né?
Então, são um propósito espiritual, né? Algo que nós não podemos desprezar as coisas de Deus, né? Buscar sempre que Deus tem algo para nossa vida. Tem um propósito, tem um direcionamento para nossa vida, né? Quando nós, às vezes, deixamos de fazer as coisas, buscamos a Deus, buscar sempre a Deus, né? Em qualquer situação, qualquer plano que nós vamos fazer, tem que buscar o Deus, porque Ele tem um propósito para nossa vida. O plano dele é maior que o nosso, o caminho dele também é maior que o nosso, né? E muitas vezes a gente faz o quê? Vai fazendo nossas escolhas por nossas vontades, né? Nós vamos buscando também fazer escolhas só buscando as coisas materiais, né? A felicidade momentânea, isso não tá de acordo com a palavra. Quando você busca mais as coisas do satisfazer a vontade do material, você está deixando Deus de lado, né? Então, primeiro buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar a presença. Nós temos que buscar o que Deus tem para nossa vida, saber o que Deus tem. Então, nós temos que confiar e saber esperar também o tempo certo de Deus agir. Amém? E muitas vezes nós somos afobados, tomamos decisões precipitadas, né? Porque nós queremos as coisas de momento, né? Não podemos esperar. É o que aconteceu com Esaú, né? Esaú, ele queria naquele momento, né? E não pensou nas consequências. Às vezes a gente faz as coisas e não pensa nas consequências. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos mais depois. Nós vamos ver o que nós... Aí vamos nos arrepender. Não vai ser mais, não tem mais jeito, porque já aconteceu, não tem como voltar atrás, né? Só que Deus tem um plano para todas as coisas. Mesmo assim, nós temos que confiar no Senhor, né? Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Glória a Deus, louvado seja. Então, nós temos que confiar na palavra. E essa palavra é muito legal, porque a gente fazia que a gente se diverte até ver uma história dessa que parece assim, nossa, mas como é que pode uma pessoa vender, né? Aconteceu comigo. E acontece também quando a gente começa a colocar outros valores, né? Coloca outras prioridades, deixa Deus de lado, né? Isso também que significa isso, né? Que você está colocando a sua vontade, não a vontade de Deus. Então, você quer satisfazer o seu desejo, né? Se contentar com as coisas materiais, só busca as coisas materiais, só vem buscando as coisas materiais e deixando Deus de lado, né? E Deus quer que nós buscamos o espiritual, né? Para que nós sejamos salvos, né? Glória a Deus. Então, e para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, amém? E é isso que Deus passa nessa mensagem, né? Você tem que buscar Deus, né? Fazer a vontade de Deus e tá sempre, né? Orando, né? Buscando, falando com Deus, para que tudo que você for fazer também esteja de acordo com a vontade dele, né? Então Deus tem que ser soberano na nossa vida e a vontade dele tem que estar sempre todas as coisas e está sempre buscando primeiramente Deus, amém? E que Deus abençoe, tá? Receba essa palavra e antes de qualquer situação, pensa bem que a escolha que você está fazendo. Pensa bem que se essa escolha que você está fazendo está de acordo com a palavra, e, né? Está de acordo com o que Deus tem para a sua vida, porque nós tomamos decisões precipitadas. Nós tomamos assim, situações que nós não pensamos, nós vamos fazendo as coisas por nossa vontade. E aí nós quebramos a cara muitas vezes, né? No meu caso, foi interessante que eu troquei o biquíni pela pulseirinha, né? E era muito assim, infantil, né? Mas era criança, né? Não era criança ainda, né? No caso aqui não são duas crianças, dois homens, né? Mas mesmo assim, como irmão, né? Então, a gente vê que acontece muito isso, né? Quando a gente deixa... Aqui no caso, a gente pode ver que ele tá deixando que o Deus propósito que Deus tinha para ele, não tá valorizando aquilo que Deus tinha, que era a herança, né? E ele estava valorizando mais o momento, né? A felicidade ali, aquele momento de saciar a fome, tomar na hora. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas procuram muitas coisas do mundo para saciar, tirar a tristeza, tirar o vazio, né? Para tentar superar alguma coisa, mas não vai conseguir, porque só quem pode tirar a tristeza, quem pode curar, libertar, né? Tirar a tristeza, salvar, qualquer situação que você esteja passando, é só Deus que pode. Não adianta procurar em outro lugar, não. Esse vazio, seja o que for, você vai passando, é só Deus que pode. Se você buscar Deus, com certeza vai acontecer segundo a vontade de Deus. E Deus vai dar solução para tudo, porque Ele dá a solução, Ele é a solução para os nossos problemas. Você não confia, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja, amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus, receba a palavra de Deus no coração e confia no Senhor, tá? Não vai fazer que nem Esaú, tá? Vai pedindo logo, vai trocando o que você tem de valor aí. E vai... Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque parece uma historinha simples, mas tem um significado para nós ter consciência que Deus está falando, né? Toma cuidado com as escolhas que você está fazendo, né? Vê se você está dentro da vontade de Deus, né? Porque as escolhas erradas têm as consequências sérias, né? E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tem que tomar cuidado com isso, amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus e a paz seja, amém?